Bem-vindos ao Aqui Entre Nós, um dos poucos, se calhar até o único programa de televisão, se assim podemos chamar, que nos tempos que correm não vai falar sobre a detenção e a prisão de José Sócrates. Vamos falar de outros assuntos que têm a ver com o nosso Conselho e com a nossa região, e é de resto para isso que estão aqui Isabel Maranha Cardoso e João Pedrosa Russo. Começamos, como sempre, o Aqui Entre Nós com as notícias, aliás, e é acerca disso que falamos sempre. As notícias foram de destaque ao longo da semana no Diário As Beiras. Terça-feira, 18 de novembro, primeira página, com desenvolvimento depois no interior do jornal. Misericórdia, obra da Figueira, exige, através do seu, e o exige entre aspas, e através do seu provedor, Joaquim de Sousa, o regresso do ensino superior à Figueira da Foz. Parece-lhe uma exigência razoável, Isabel? Absolutamente legítima, por vários motivos, porque de facto o ensino superior traz gente à cidade a viver cá, portanto cria aqui determinadas economias que são muito importantes. Por outro lado, cria também massa crítica, enfim, pessoas que pensam e podem olhar para a cidade de uma forma, se calhar, e de uma perspectiva diferente. E se olharmos, por exemplo, para Coimbra, grande parte das economias de Coimbra é feita à custa da universidade, portanto o ensino superior mexe com os sítios onde está implementado, e eu acho que eventualmente, tendo nascido curso e hoje estamos todos a assistir muitas vezes a cursos sem nenhum tipo de procura, eu acho que a Figueira, pelo menos a nível de estudos do mar, o que quer que se relacionasse, digamos, com os nossos recursos endógenos, mesmo que não fosse um polo de ensino superior, um polo de investigação, que trouxesse, no fundo, pessoas interessadas por essas áreas temáticas, era fundamental para a Figueira. João Pedrosa Russo. A Figueira da Foz já teve uma universidade e o polo de outra, ou seja, a internacional e o polo da Católica, e hoje não tem ensino superior. Exato, e eu confesso que tenho saudades desse tempo. Tenho saudades desse tempo porque não só era importante estarmos a formar pessoas que poderiam fixar-se na Figueira da Foz, como também pelo facto de que nessa altura a Figueira da Foz tinha uma outra vida, porque tinha mais juventude, quer de dia, quer de noite, o que era aliciante. Portanto, tenho saudades desse tempo, por isso apoio esta iniciativa do Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, que vai promover na Figueira da Foz um mestrado sobre Economia do Mar e certamente outros cursos de pós-graduação e workshops temáticos ao longo do ano. Portanto, tendo em conta que há muita falta de cursos técnicos, a Figueira da Foz tem, sem dúvida, duas escolas com cursos técnico-profissionais, mas há muita falta de cursos práticos, de cursos que sejam muito mais úteis à nossa economia, por isso é de louvar esta iniciativa. Precisamos, sem dúvida, destes cursos técnicos e aprovo a crítica, daí a palavra exige, do vereador, do provedor da Misericórdia, que diz que a Universidade de Coimbra devia estar mais ligada à Figueira e promover o ensino na Figueira da Foz. E Carlos Tenreiro acusa a Junta do Arcos de má gestão, e não há que confundir com a gestão danosa, porque são coisas completamente diferentes. Carlos Tenreiro é elemento da Assembleia de Freguesia do Arcos, foi candidato à Junta pela coligação Somos Figueira e tem estado politicamente hiperativo. Isabel Maranha Cardoso, e esta notícia não lhe diz diretamente respeito, mas recordo aqui que é presidente da Assembleia de Freguesia. Portanto, não está no Executivo, portanto não é diretamente atingido. Mas é assim, eu tenho aqui que fazer uns comentários positivos e naturalmente uns negativos, e vou começar por os negativos. Acho que a palavra que ele escolheu de má gestão é uma palavra muitíssimo infeliz, e num tribuno, num advogado, numa pessoa com a capacidade de oratória que Carlos Tenreiro tem, não é desculpável, porque todos nós sabemos que os títulos chamam à leitura das notícias, e um título destes, e num período tão conturbado como estamos a viver em Portugal, trazem de facto à memória alguma coisa que tem a ver com gestão danosa, e não é o caso, porque ele quis se referir à parte da gestão do território, à gestão territorial. Quis referir-se e referiu-se. Isto é a parte negativa e que eu acho muito injusta para o Executivo da Junta e designadamente para o Presidente da Junta, que é mais sobre ele que recaem as críticas que Carlos Tenreiro faz,
e nesse aspecto acho de facto de uma extrema infelicidade na conferência de imprensa ele ter usado este tipo de linguagem. A parte positiva é que é saudável em democracia e os eleitores de facto não estão habituados a que lhes prestem contas e no fundo eles tomaram a iniciativa de poder, através da publicação de uma newsletter e da convocação desta conferência de imprensa, de antes do tempo em que se presta contas, que normalmente é quando há eleições, prestar contas aos eleitores que votaram neles e explicar o trabalho que têm estado a fazer. Sendo que parte das críticas eu continuo a dizer que são injustas porque elas são muito mais orientadas para o próprio município do que para as competências da Junta de Freguesia, ou seja, tudo aquilo que a Junta de Freguesia pode fazer contra aquilo que eles alertam são muito mais da responsabilidade do próprio município do que propriamente da própria Junta de Freguesia. E eu já tive a oportunidade de lhe dizer numa Assembleia de Freguesia que ele não sabia quantas vezes o Sr. Presidente da Junta também denunciava as situações. Porque eu sei que estive na Câmara que os Srs. Presidentes da Junta estão frequentemente a ir ao município, à Câmara Municipal, precisamente reivindicar muitas das coisas que estão a passar com o território, que é preciso serem corrigidas ou refeitas. Portanto, acho extremamente injusta esta crítica que ele faz ao Presidente da Junta. Agora, clamar por uma cidade melhor, e eu a isto também estou com ele. E que acha o comentador João Pedrosa Russo, que não é membro da Assembleia de Freguesia de Blois? Não sou membro da Assembleia de Freguesia. Mas já foi membro da Assembleia Municipal. Já fui membro da Municipal e líder de bancada, olha, dos dois partidos, do PS e do PSD. E deu-nos o gosto na última de estar presente, a assistir, exato. Enquanto cidadão atento. O que eu queria dizer era o seguinte, eu tenho muita simpatia pelo Carlos Tenreiro, que é aliás meu colega, mas esta conferência de imprensa que ele deu, ou que eles deram, no meu entender, eu como cidadão, é mera politiquice para uso interno e é obviamente uma picardia ao município, sobretudo ao Sr. Presidente da Câmara, como é óbvio, porque ele muitas vezes, e eu já tinha reparado nisso numa Assembleia de Freguesia, diz, coitado, o José Esteves não pode fazer nada, ele também não tem culpa, não pode fazer nada e tal, ou seja, é que atirando-se sempre à Câmara. Eu compreendo isto politicamente, mas como cidadão, confesso, não gosto deste tipo de política. Por outro lado, eu acho que a crítica é salutar, a crítica é saudável, nós devemos criticar, devemos intervir civicamente, mas depois temos de ser concretos, não podemos utilizar expressões vagas e imprecisas como aqui foram usadas. A única coisa concreta que eu vi como crítica foi a limpeza da praia, os armazéns colocados no Forte Santa Catarina, que é aquilo que se chama erradamente pavilhão multiusos, e o muro deitado abaixo de um trator de relógio, ou seja, ali frente ao Grande Hotel. E depois não se referiu absolutamente mais nada, só isso. Ora bem, eu gostava de chamar aqui a atenção que a freguesia de Lavras é uma freguesia como outra qualquer. E, por exemplo, a freguesia de Lavras não, a freguesia de São Julião, é uma freguesia como outra qualquer. E a freguesia de Lavras, ou a freguesia da Marinha das Ondas, ou a freguesia de Quiais, quando tem que intervir, quando um muro é deitado abaixo, é ela que vai lá resolver o problema. Porquê é que o Dr. Carlos Tenreiro não faz o mesmo? Não agarra nas verbas da Junta e vai resolver o problema do muro que caiu frente ao Grande Hotel? Mas ele pode utilizar estas verbas enquanto argumento da oposição? Não, ele a Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia. Que é que o Dr. Carlos Tenreiro não agarra no dinheiro e vai resolver o problema. Tá bem, mas a Junta de Freguesia tem responsabilidade, mas há situações em que a Junta de Freguesia não pode intervir, como por exemplo a limpeza da praia. A limpeza da praia não é da responsabilidade da Junta de Freguesia. Então o João Pedrosa Russo defende que seja a Junta, neste caso, a resolver o problema do muro? Eu entendo que o problema do muro deve ser resolvido pela Junta, porque é um problema concreto, preciso e simples de resolver. O da limpeza da praia, não. O da colocação dos armazéns ali junto ao Forte Santa Catarina, obviamente que não é da responsabilidade da Junta, é da responsabilidade da Câmara. Mas são situações que a Câmara já explicou porque é que aquilo está assim. O que eu acho é que isto é mera politiquice, eu compreendo perfeitamente, é para uso interno, sobretudo do PSD e vamos como passar tal deve ser para o próximo assunto. Jota, deixa-me só dar uma notinha que eu hoje não trago tema escolhido, de maneira que dá-me aqui só mais 2 minutos. Além do mais, ele não se pode esquecer que, fazendo parte do órgão deliberativo, que é a Assembleia de Freguesia, que no fundo é o órgão de fiscalização de toda a atividade da Junta, se há má gestão,
tem precisamente que a pôr em cima da mesa no órgão próprio, portanto, não pode fazer estes passos de malabarismo com as palavras, porque isto induz de facto os cidadãos em erro. E há uma nota que ele diz sempre, que eu também gostava de deixar aqui clara, que é que o Presidente da Junta se limita a governar parte de um território que é de Buarques e que se esquece que a Junta de Buarques se alargou ao território de São Julião. A freguesia e a Junta. Exatamente. O território passou a ser englobado. Mas isto é assim, se perguntarmos em Buarques aos cidadãos, eles dizem: o Sr. Presidente agora está sempre na Figueira. Se perguntarem na Figueira, dizem: o Sr. Presidente agora está sempre em Buarques. Portanto, isto é uma falsa questão. O território é vasto, é grande, mas o Presidente tenta de facto estar em todo o sítio. Vamos agora sim passar para quinta-feira, dia 20, o Diário As Beiras diz que aumenta a procura no espaço do cidadão que está instalado no mercado municipal. Era previsível este aumento, João Pedrosa Russo? Sim, era previsível, porque isto é uma forma, este espaço do cidadão que funciona no mercado municipal, no primeiro andar, é uma forma de aproximar a administração do cidadão, facilitando-lhe a vida, e é óbvio que, sendo um sítio central, um sítio apelativo, onde as pessoas podem também aproveitar a ida ao mercado, à loja do cidadão para ir também ao mercado, é óbvio que é razoável entender-se que este espaço iria ser apelativo e as pessoas iam a este espaço resolver os seus problemas. Isso tem acontecido, o espaço foi inaugurado há um mês e por isso é saudável que este espaço melhore ainda e permita que haja mais assuntos que possam ser resolvidos neste espaço do cidadão. No entanto, alguns comerciantes do mercado dizem que a procura do espaço do cidadão não se traduz proporcionalmente nas vendas. No volume de negócios. Mas é uma questão de alguma calma, porque isto também cria hábitos nas pessoas e os fluxos geram naturalmente atividade e essa atividade vai surgir e as pessoas vão se habituar de que já que ali vou, já agora consumo aqui e é daqui que eu levo. Eu acho que é uma questão de tempo. Mas que é muito importante. Checkmate, na notícia de sexta-feira 21, o Diário As Beiras diz que grandes mestres mostram tática no Festival Internacional de Xadrez, que decorreu no Casino. A Figueira da Foz tem tradição no xadrez, através da Assembleia Figueirense, que mantém esta secção e com bons resultados, e também para promover a própria modalidade junto das escolas e dos figueirenses em geral. Isabel Maranha Cardoso, sabes jogar xadrez? Sei, o meu pai jogava xadrez e nós jogávamos xadrez com o meu pai, e era isso que eu ia dizer. Há aqui uma parte da notícia no que se refere à participação das escolas a jogar com um jogador, digamos, de renome, que é muito importante porque eu acho que é um daqueles jogos que desenvolve intelectualmente e é um jogo de facto de inteligências postas ao serviço de umas pequenas pecinhas que se movem por um tabuleiro, de maneira que essa parte, para além do mérito da Assembleia Figueirense de manter vivo sempre este festival, e normalmente o Miguel Babo é o grande protagonista e envolve-se imenso neste festival, acho que o xadrez é, entre aspas, o desporto intelectual ideal para os jovens. João Pedrosa Russo, também joga xadrez? Não sei jogar xadrez, mas gosto que iniciativas deste género, que trouxeram à Figueira da Foz representantes de 18 países, sejam feitos de inverno, que é uma altura que todos nós aqui na Figueira entendemos que não se faz muita coisa, só se faz tudo no verão, e por isso é saudável que isto se faça de inverno. Esta é uma iniciativa como outras que se poderiam fazer durante o inverno, porque trazem à Figueira da Foz muita gente e dão-lhe visibilidade. Chama a atenção que este Festival Internacional de Xadrez está neste momento a ser realizado, termina no próximo dia 30 de novembro no Casino termina no CAI com uma simultânea e por isso esta a organização presidida pelo Miguel Babo, como já disse a doutora Isabel, está de parabéns e espero que esta iniciativa para o ano ainda tenha mais sucesso. Falámos aqui das notícias do Diário As Beiras, aqui entre nós, e agora vamos falar do Diário As Beiras, que também é notícia. O Diário As Beiras deu a palavra a quem sabe dos benefícios do Portugal 2020, que é o novo quadro comunitário de apoio, os novos fundos comunitários. Ora, Isabel Maranha Cardoso é quase uma especialista nisto. Não, é a minha vida quase no dia-a-dia. Não, foi uma conferência muito importante.
eu gostava só de dizer às pessoas que o Portugal 2020 é o envelope financeiro global para Portugal, mas ele agora subdivide-se por vários programas. A nossa região tem um, que se chama o Centro 2020, e que nesta conferência precisamente era para estar a professora Ana Abrunhosa, que é quem vai gerir o novo quadro comunitário regional e que é presidente da CCDR, e que foi precisamente chamada neste dia de emergência a Bruxelas. Daí ter vindo a outra vogal, a doutora Isabel Damasceno, foi precisamente nesse dia chamada a Bruxelas porque estavam a fechar os programas operacionais regionais e era preciso, enfim, últimos ajustes e pequenas negociações. Portanto, contamos que seja para breve, que esteja aprovado em Bruxelas. Já era para ter estado, mas houve a mudança dos comissários, o que atrasou todo este processo, mas é de facto urgente que se feche o quadro regional para que as pessoas consigam, no fundo, entender um pouco o que são estes fluxos financeiros, de onde vêm e a que se destinam, mas não se vão destinar muito mais a cimento, alcatrão e tijolos. São de um caráter muito mais imaterial neste Portugal 2020, porque é suposto que as infraestruturas em Portugal já estão feitas, seja a nível das acessibilidades e das outras. E, pelo que sei, e se me não engano, João Pedrosa Russo esteve nesta conferência. Sim, eu estive presente nesta conferência. Dá-lhe um 2020? Eu estive presente nesta conferência e confesso que não dei o tempo por perdido, porque foi... uma pessoa aprende sempre mais qualquer coisa, mas quem sou eu para falar no programa 2020, no programa Portugal 2020, quando tenho aqui ao meu lado a doutora Isabel, não é? Que sabe disto muito mais do que eu, mas eu sou uma pessoa interessada nestes assuntos por diversas razões e gostava de chamar a atenção que este programa dura desde o ano de 2014 até o ano de 2020, por isso é que se chama 2020, e que só para a região centro vem qualquer coisa como 2.155 mil milhões de euros. Quer dizer, é uma verdadeira fortuna. A título de curiosidade, para a região de Lisboa e Val do Tejo vão apenas 833 mil milhões. Não precisam tanto, são mais desenvolvidos, mas de qualquer forma, e o Algarve também não, mas de qualquer forma é muito dinheiro. O que é este dinheiro? O Norte tem mais. O Norte tem mais. 3.379. A questão é que nós temos as chamadas regiões de convergência, ou seja, são aquelas que já atingiram os padrões de desenvolvimento a nível da Comissão Europeia. Portanto, e o Norte e o Centro ainda não atingiram nem o Alentejo. Lisboa e Algarve são regiões que nós dizemos um palavrão em inglês, são regiões em phasing out, portanto já estão com os seus níveis de desenvolvimento, e a Madeira também. Portanto, os envelopes financeiros são maiores para estas regiões. O Norte tem um bocadinho mais do que nós, mas também tem a ver com a área territorial. E também precisa mais, não? Mas eu queria salientar, para concluir, queria dizer o seguinte: os programas operacionais, como a doutora Isabel disse, ainda não estão aprovados, mas o Primeiro-Ministro disse há 2 ou 3 dias em Vagos que a muito curto prazo estariam aprovados, a muito curto prazo os regulamentos seriam aprovados. Depois de serem aprovados, ainda havia um diálogo, como disse o Secretário já nesta altura, com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, e depois iriam ser abertas as candidaturas. Portanto, até ao final do ano serão abertas as candidaturas, o que quer dizer que os empresários que queiram investir podem apresentar os seus projetos para que eles sejam elegíveis. Obviamente que isto é importante, nós estamos com algum atraso, mas há outros países que também estão atrasados, outros já aprovaram os seus programas operacionais, mas isto é importante porque é importante que as candidaturas se abram o mais depressa possível, porque só depois da abertura das candidaturas, só depois da apresentação dos processos é que os empresários podem adquirir o equipamento necessário para os investimentos. Muito mais se poderia falar sobre isso, mas não temos tempo, a situação não permite, mas isto merecia quase um outro programa. Estou a olhar e de facto estamos no 20 horas e 20 minutos, né? já ultrapassamos o tempo disponível para este programa. No entanto, não vamos embora sem antes comentarmos a última notícia desta edição aqui entre nós. Segunda-feira, 24 de novembro, Diário As Beiras diz que gastronomia e cultura nas Quintas de Leitura, a propósito do 5º aniversário das Quintas de Leitura, que é um programa cultural dedicado à leitura e aos escritores e às suas obras na Biblioteca Municipal. Isabel Maranha Cardoso teve a oportunidade de acompanhar pelo menos durante cerca de 4 anos. Sim, e por acaso não pude ir ao almoço, mas sei que eles que fizeram remake daquela tertúlia e que até a própria emenda foi escolhida igual a uma das emendas dessa tertúlia
que é coração, cabeça e estômago. A emenda foi escolhida e acho que foi uma magnífica iniciativa e um local, no fundo, de encontro e de cultura muito importante, e dar os parabéns também à autora do livro, que é funcionária do Arquivo Municipal e que, de facto, sintetizou um acervo do que mais importante fez esta tertúlia. Muito bem, João Pedrosa Russo, para esta tertúlia. Estive presente, gostei imenso, estava lá bastante, umas dezenas largas de pessoas, gostei imenso não só da emenda como do convívio, foi extremamente agradável, e não vou repetir aquilo que a doutora Isabel já disse, dou os meus parabéns, porque isso era fundamental, à Guida Cândido, que foi a autora do livro sobre esta tortura, coração, cabeça e estômago, e que é funcionária da autarquia. Quer dizer, não foi preciso vir uma pessoa de fora para escrever este livro, bastou ir à autarquia e perguntar quem estaria disponível para fazer este trabalho, e é um trabalho muito interessante que eu já li. Chama a atenção que as Quintas de Leitura, a próxima edição das Quintas de Leitura, são já no próximo dia 18 de dezembro, na biblioteca, com o jornalista e escritor João Céu e Silva. E passemos agora para o assunto que escolheu para esta edição. Olha, Porque Isabel Maranhã Cardoso hoje não trouxe assunto. Hoje vem sem assunto. Sem assunto. Eu gosto muito do dinamismo das coletividades e das associações do nosso concelho. Nós temos muitas associações, mas há uma da terra onde eu resido que de facto tem uma atividade e um dinamismo extraordinário. E então tem uma festa que fazem todos os anos, que é a comunidade lavoense, que é concretizada através de imensas iniciativas, e teve agora nestes últimos dias a apresentação de uma peça de teatro denominada A Birra do Morto, que teve lugar na Casa do Povo, que tinha muita qualidade, muita alegria, uma participação grande da população, o que é sempre agradável de salientar. Portanto, há aqui uma capacidade de atrair as pessoas para estas iniciativas muito grande da parte do seu presidente, o José Elísio. Mas quem não teve a oportunidade de assistir a esta peça de teatro, pode no próximo dia 6 de dezembro, na Casa do Povo, 6 de dezembro, que é sábado, na Casa do Povo Labos, assistir à Birra do Morto. Fica aqui a sugestão de João Pedrosa Russo. Nós regressaremos na próxima semana com mais análises às notícias que foram destaque ao longo da semana no Diário As Beiras, aqui entre nós na Figueira TV.